Muito bem, pessoal. Então, um pouquinho mais aqui com relação ao nosso MySQL Front, tá? É o seguinte, ó. Por exemplo, tu tá usando esse banco de dados aqui, MySQL, tá ok? E tá usando o MySQL Front, tá ok? Mas aí, porventura, tu precisasse, por exemplo, eu quero passar essas informações para um arquivo XML, ou para um arquivo HTML, ou gerar um SQL para mim depois usar em um outro banco de dados. Eu quero levar todas as informações que tenho aqui lá para o Oracle ou para o SQL Server. Então, você consegue fazer com uma ferramenta legal que nem essa MySQL Front. Por exemplo, olha só, pessoal. Eu quero pegar esses bairros aqui. Eu quero pegar esses dados dos bairros e quero gerar, então, alguma informação, algum arquivo contendo a estrutura ou os dados. Então, tu pode vir aqui com o botão direito nele, certo? E aqui nós temos, olha aqui, ó, export, estão vendo? Nesse export aqui, tu pode gerar, por exemplo, um arquivo HTML. Vamos gerar um arquivo HTML? Tá, então vamos lá. Vamos gerar um arquivo HTML do bairros. Então, vamos botar aqui dentro de... Vamos botar então, peraí, Ctrl X. Botar aqui dentro de vídeo aulas. Tá? E aqui vamos botar então, barra banco de dados. Barra... opa, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Banco de dados. Tá? E aqui, vamos guardar aqui dentro desse MySQL, tá ok? Então, vamos dar o nome aqui então de bairros.html aqui dentro, certo? Então, o que que eu quero levar? Eu quero incluir então a estrutura e os dados, só os dados, só a estrutura, tá certo? Muito bem. Tu quer que ele mostre os nulls também, tá certo? Dados em tabela, então os índices, as linhas. Então vamos criar então um arquivo, exportar com todos esses dados aqui. Find, ok. Então agora vamos lá no nosso MySQL. Olha que eu vejo que agora ele gerou um arquivo HTML. Opa, deu um erro aqui. Vamos tentar de novo. Eu não tinha finalizado ainda. Agora sim. Veja que ele gerou, ele está mostrando aqui qual a base de dados que é a locadora, qual que é o número da tabela, quais são os índices. Olha aqui, ó, tem o índice que é a chave primária, by código, e o int by nome, que é aquele que a gente criou antes. Tá? Os campos, então quais são os campos? By código, by nome, o tipo de cada um deles, tá? Os extras, comentários, possíveis comentários. Ele está criando para mim aqui praticamente um dicionário de dados que pode ser muito útil para depois você fazer uma documentação, por exemplo, do teu banco de dados. Tu pega, imprime isso aqui, tu tem a documentação do teu banco de dados. Isso é uma coisa muito importante. Tu pode imprimir, gravar para nas reuniões dos funcionários, ou alguém quer fazer uma análise do teu banco para ver quais são os itens, quais são as relações que tem entre eles. Então tá tudo ali, tá certo? Beleza? Vamos fazer então agora a mesma coisa, por exemplo, aqui pro... Vamos fazer a mesma coisa para os cidades. Ó, vamos exportar HTML, cidades. E vamos finalizar aqui, ok? Não teve nenhum erro, beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa para os clientes. Vamos exportar, tipo HTML, tá? Aqui, ó, exportando, finish. Se a gente vier aqui agora, vejam que agora a gente tem, então tem 3 arquivos. Vamos pegar esse de clientes agora, para vocês verem. Olha só que interessante, pessoal. Então eu tenho aqui a base de dados locadora, tabela de clientes, índices, todos os meus índices aqui dos clientes, tá certo? Todos os campos da minha tabela de clientes, tá? Com seu tipo, seus extras, tá ok? Temos aqui os foreign key. Veja que eu tenho um foreign key, que é uma chave de relacionamento, certo? Que é aquele para o código da cidade, ligando com cidades no código. E aqui nós temos os dados. Veja que temos todos os dados aqui gerados. Então, pessoal, veja que interessante que é isso aqui. Você ter uma documentação
Isso aqui é algo imprescindível hoje para quem for trabalhar com banco de dados, beleza? E tudo isso aqui é possível quando você usa uma ferramenta gráfica, tá ok? Uma ferramenta gráfica tipo essa aqui. Claro, existem outras ferramentas, mas aí é bacana tu ter uma ferramenta que te gere, que te dê essas possibilidades, então, de produtividade, de exportação de dados e tudo mais. Tá ok? Claro que tu pode vir aqui no clientes e vamos exportar para um arquivo SQL, tá? Vamos exportar um arquivo SQL. Então, clientes.sql, certo? Vamos mandar então via SQL exportar a estrutura, certo? Os dados, tá? Vamos mandar criar a base de dados? Pode mandar criar, certo? Pode mandar de repente excluir, drop before create, ou seja, excluir, se existir dados, excluir antes de adicionar esses novos, tá ok? Então, incluir comentários e tudo mais. Então, vamos aqui finalizar, close, vejo que agora ele criou um arquivo, então, clientes.sql. Então, vamos ir com o botão direito, vamos mandar abrir com o bloco de notas, certo? Para vocês verem o que foi que ele gerou. Olha só, ele gerou então aqui, olha só, se existir a minha base de dados locadora, exclua, drop database if existe locadora, ou seja, exclua database se existir a minha tabela, meu banco chamado locadora. Aí cria um banco chamado locadora, certo? Aí use locadora, ou seja, acesse o locadora, tá ok? Então agora aqui dentro, olha só, ele cria a tabela de clientes, tá ok? Vejam que ele bota aqui a chave primária, tá ok? Bota também aqui o client nome aqui, bota a chave estrangeira aqui, tá ok? Ou seja, tá tudo, o auto incremento aqui, certo? Aí ele começa a inserir, ó, insert into na tabela de clientes os valores 1, Neri, 32, veja que ele está inserindo os mesmos valores que tem então aqui dentro do meu clientes, ó. Tá inserindo esses dados, porque daí tu gera uma nova base de dados, cria a tabela e já está inserindo os dados, ou seja, o teu banco no novo local vai estar então bem certinho, contendo todos aqueles itens necessários, tá ok? E vejo que aqui, ó, no final aqui, na chave estrangeira, o que ele faz? Que ele adiciona a chave estrangeira, certo? Para este cara aqui, ó. Tá ok? Já traz tudo certinho, né? Alter table clientes, adicionando foreign key para o campo click on city, referenciando cidades e on update cascade, tá certo? Então, como para atualização estava definido como cascade, vejo que para deletar ele não inseriu aqui porque o default dele é o restrict, então não precisou, tá ok? E vejo que criou aqui o SQL perfeitamente. Agora seria só pegar esse SQL, levar para um outro computador, enfim, vai servir como backup. É muito importante isso aqui, pessoal, que a gente está fazendo, tá ok? E aqui tem as outras opções, vamos exportar para um arquivo texto, por exemplo, certo? Vamos mandar salvar aqui, e aqui, então veja que na hora de exportar em formato de arquivo, ele exporta no formato, então, clientes.csv. Tá ok? Então agora na próxima videoaula, pessoal, eu vou mostrar para vocês então como fazer para exportar no formato cliente e mostrar para vocês como é que vai ficar esse arquivo, a gente abrindo ele. Então tudo isso aqui, pessoal, só é possível porque a gente está usando uma ferramenta que é o MySQL Front, tá? Existem outras ferramentas, eu vou mostrar também para vocês outras ferramentas, inclusive para MySQL, tá ok? Vocês vão ver que fica muito mais fácil a administração do seu banco de dados, tá ok? Um abraço, até mais, tchau!